Prepare-se para mergulhar em um dos períodos mais enigmáticos e, francamente, mal compreendidos da história, a Idade Média. Quando a gente pensa nessa época, o que vem à mente? Cavaleiros em armaduras brilhantes, reis em castelos imponentes, talvez um ou outro dragão saído de uma fantasia. Mas e se eu te dissesse que a realidade era muito, mas muito mais bizarra? A verdadeira Idade Média é muito mais estranha, intrigante e até mesmo aterrorizante do que qualquer coisa que aprendemos na escola. É um tempo de contradições profundas, onde a fé cega andava de mãos dadas com uma brutalidade inimaginável, e o conhecimento era ao mesmo tempo guardado e destruído com o mesmo fervor. Esqueça as aulas de história que resumiram 1000 anos em alguns parágrafos sobre feudalismo e a igreja. Nós vamos além. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente o que os livros de história preferem deixar de lado: os segredos, as práticas médicas macabras, a justiça baseada na superstição e a corrupção que se escondia atrás de muros sagrados. Vamos desmistificar a imagem romantizada e revelar o lado sombrio, estranho e fascinante de uma era que moldou o mundo de formas que a maioria das pessoas nem imagina. Então, se você tem curiosidade sobre como as pessoas realmente viviam, o que elas temiam e como a sociedade funcionava longe dos contos de fadas, você veio ao lugar certo. Se acomode, porque o que vem a seguir vai mudar completamente sua visão sobre esse período da história. Vamos juntos puxar a cortina do tempo e espiar os segredos mais bem guardados da chamada Idade das Trevas. A viagem vai ser intensa, eu garanto. Imagine que você está com febre, uma dor de cabeça terrível ou qualquer outra doença. Você procura o médico, o especialista da época, esperando por uma solução. E a resposta dele para quase tudo é: sangria. Sim, cortar uma veia e deixar seu sangue escorrer para uma tigela. Essa era a vanguarda da medicina medieval. A teoria por trás disso, conhecida como a teoria dos humores, vinha desde a Grécia Antiga e dizia que nosso corpo era regido por 4 fluidos: Media Group, Ancient Anatomical Diagram, Old Medical Manuscript, Medieval Illustration of Humors Theory, Stock Distribute, Equally, sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. A doença, segundo eles, era um desequilíbrio desses humores, e na maioria das vezes, o culpado era o excesso de sangue. A solução lógica: remover o excesso. Essa prática não era coisa de charlatães de esquina, não. Era medicina de ponta, ensinada nas universidades mais prestigiadas da Europa, como as de Paris e Bolonha. Médicos e estudiosos escreviam tratados complexos sobre os melhores pontos do corpo para fazer a sangria, dependendo da doença, da estação do ano e até da posição dos planetas. Barbeiros que tinham as ferramentas afiadas muitas vezes eram os responsáveis pelo procedimento, seguindo as instruções médicas. A ironia é que, ao enfraquecer pacientes que já estavam doentes, a sangria provavelmente matou mais pessoas do que curou, transformando um simples resfriado em uma sentença de morte. Se você fosse acusado de um crime na Idade Média, esqueça advogados, provas e júri. A sua inocência ou culpa poderia ser decidida por um método muito mais direto: o julgamento por ordalho ou juízo de Deus. A lógica era simples e assustadora. Deus não permitiria que um inocente fosse ferido. Então, para provar que você não era culpado de roubo, por exemplo, você poderia ser forçado a carregar uma barra de ferro em brasa por uma certa distância. Depois, sua mão era enfaixada e examinada dias depois. Se a ferida estivesse cicatrizando bem, sem infecção, era um sinal divino de sua inocência. Se infeccionasse, bem, você era culpado e recebia a punição pelo crime. Outra modalidade popular era o ordalho pela água.
O acusado era amarrado e jogado em um rio ou lago considerado sagrado. Se você afundasse, era considerado inocente. A água pura te aceitou. O problema era que alguém tinha que te tirar de lá antes que você se afogasse de verdade. Se você boiasse, era um sinal claro de que a água sagrada estava te rejeitando, provando sua culpa. Era um sistema onde a fé era a única lógica, e o resultado dependia mais da sorte, da resistência física ou de pura manipulação do que de qualquer intervenção divina. Era a justiça transformada em um espetáculo brutal e uma loteria com a própria vida. Em um mundo dominado pela superstição e pelo medo do desconhecido, ser diferente era perigoso, especialmente se você fosse uma mulher. A caça às bruxas é um dos capítulos mais sombrios da história, e embora tenha atingido seu pico um pouco depois, suas raízes estão fincadas na mentalidade medieval. Mulheres que detinham conhecimento sobre ervas medicinais, que atuavam como parteiras ou que simplesmente viviam sozinhas e não se encaixavam no padrão social, eram alvos fáceis. Uma colheita ruim, uma doença no gado ou uma tempestade inesperada. Era muito mais fácil culpar a bruxa da vila do que aceitar o acaso ou a falta de conhecimento científico. A acusação era apenas o começo. Uma vez marcada como bruxa, a mulher era submetida a torturas terríveis para confessar seu pacto com o diabo e entregar os nomes de outras supostas bruxas. Métodos como a pera da angústia, o potro ou a privação de sono eram usados para quebrar o espírito e forçar confissões falsas. Essas confissões, obtidas sob dor extrema, eram então usadas como prova para condená-las à morte, geralmente na fogueira, um espetáculo público que servia para aterrorizar e controlar a população. Essa perseguição sistemática não apenas matou milhares de mulheres inocentes, mas também devastou comunidades, destruiu famílias e eliminou gerações de conhecimento popular sobre cura e natureza. Nós temos essa imagem dos mosteiros medievais como oásis de paz, estudo e oração. Lugares onde monges devotos passavam os dias em silêncio, copiando manuscritos e vivendo uma vida de simplicidade e pobreza. E sim, muitos mosteiros eram exatamente assim, mas muitos outros eram o completo oposto. Com o tempo, as doações de terras e riquezas feitas por nobres em troca de orações pela sua salvação transformaram muitos mosteiros em verdadeiras potências econômicas e políticas. Eles se tornaram alguns dos maiores proprietários de terras da Europa, controlando feudos, cobrando impostos e agindo como verdadeiros senhores feudais. Essa imensa riqueza inevitavelmente levou à corrupção. Abades e bispos viviam no luxo com banquetes, roupas finas e servos, uma vida que contrariava diretamente os votos de pobreza que eles haviam feito. Relatos da época falam de mosteiros onde a disciplina era frouxa, onde a gula e a luxúria eram comuns, e onde as posições de liderança eram compradas e vendidas em um jogo de poder político. Esses mosteiros eram centros de intriga, manipulando a fé do povo para acumular ainda mais poder e dinheiro. A imagem de santidade era, muitas vezes, apenas uma fachada para esconder um mundo de ambição, ganância e pecados muito terrenos. A Idade Média não foi uma completa idade das trevas intelectual. Havia estudiosos brilhantes, muitos deles dentro da própria Igreja, que preservaram o conhecimento clássico e fizeram novas descobertas. O problema é que qualquer conhecimento que parecesse desafiar os dogmas da Igreja era visto com extrema suspeita e, muitas vezes, ativamente suprimido. A Igreja detinha o monopólio da educação e da produção de livros, o que lhe dava um poder imenso para decidir o que seria estudado e o que seria esquecido ou destruído. O foco era a teologia, a filosofia que sustentava a fé cristã. Todo o resto era secundário ou perigoso. Descobertas em anatomia, por exemplo, eram dificultadas pela proibição da dissecação de corpos humanos.
Teorias sobre o universo que não colocassem a Terra no centro, como defendido pela Igreja, eram consideradas heresia. Filósofos e cientistas que ousavam questionar a doutrina oficial corriam o risco de serem excomungados, aprisionados ou até pior. Livros eram queimados, ideias eram censuradas e o método científico, baseado na observação e na experimentação, era trocado pela aceitação cega da autoridade das Escrituras e dos textos antigos aprovados pela Igreja. Essa mentalidade de controle e medo inegavelmente atrasou o avanço do conhecimento em séculos. Hoje, um banho diário é algo trivial, mas na Idade Média, a relação com a higiene era complicada. Ao contrário do mito de que ninguém nunca tomava banho, os banhos públicos, herdados dos romanos, até existiam em algumas cidades no início do período. O problema é que eles também ganharam fama de lugares de prostituição e comportamento imoral, o que levou a Igreja a desaprovar seu uso. Além disso, a medicina da época espalhou uma ideia perigosa, a de que a água quente abria os poros da pele, deixando o corpo vulnerável a miasmas, ou seja, ar ruim que, segundo eles, causava doenças. O medo de ficar doente por tomar banho se tornou real. Essa fobia da água, combinada com a falta de saneamento básico nas cidades superpovoadas, criou um ambiente perfeito para a proliferação de doenças. As ruas eram esgotos a céu aberto, cheias de lixo e dejetos humanos e de animais. As pessoas raramente lavavam as roupas e conviviam diariamente com pulgas e piolhos. Foi nesse cenário de sujeira que uma das maiores catástrofes da história encontrou um terreno fértil, a peste negra. Transmitida pelas pulgas dos ratos, a doença se espalhou como fogo em palha, matando cerca de 1/3 da população da Europa. A falta de higiene não foi a causa, mas certamente foi um fator que contribuiu massivamente para a escala devastadora da pandemia. E assim, nossa viagem pelo lado B da Idade Média chega ao fim. Exploramos um mundo onde o sangue era visto como cura, a justiça era um jogo de sorte mortal e o conhecimento era uma chama frágil, constantemente ameaçada pelo sopro da ignorância e do poder. Vimos que por trás das muralhas dos mosteiros nem sempre havia santidade e que o medo do desconhecido transformou curandeiras em bruxas e a água em um suposto veneno. Agora que você conhece o lado oculto desse tempo, talvez nunca mais olhe para um castelo medieval, um vitral de igreja ou uma pintura da época da mesma forma. Cada torre, cada manuscrito, cada história de santo ou rei carrega ecos dessas contradições. A Idade Média não foi apenas uma era de cavaleiros e damas, mas um período complexo e brutal que nos ensina muito sobre a natureza humana, o poder da fé e o perigo do medo. Entender esses segredos sombrios não é diminuir a história, mas sim torná-la mais completa, mais humana e infinitamente mais fascinante. É um lembrete de que o passado está sempre mais perto e é mais estranho do que imaginamos. Espero que vocês tenham curtido essa exploração tanto quanto eu. Se gostou desse mergulho pelos bastidores da Idade Média, não se esqueça de deixar seu like, que ajuda demais o canal a crescer. Comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu ou chocou nessas histórias. E claro, se você acha que mais gente precisa conhecer essas verdades escondidas, compartilhe este vídeo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.